O ano era 2016, o campeonato teve 21 etapas e 19 foram vencidas pela Mercedes, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, que acabou campeão. Apenas 2 ficaram com outra equipe, a Red Bull, na ocasião. Uma com Max Verstappen, aquela sua primeira vitória na Espanha, e a outra com Daniel Ricciardo, na Malásia. Naquele momento, a Fórmula 1 viveu possivelmente o seu pior momento. Era o final da dinastia de Bernie Ecclestone, o homem que idealizou, executou e construiu um colosso, uma liga global de automobilismo, de corridas, que, como a gente sempre diz por aqui, e ele comenta, rivaliza em audiência com a Olimpíada e com a Copa do Mundo. Mas naquele momento ele preparava a venda da Fórmula 1 para um grupo norte-americano, a Liberty Media, que controla as coisas até hoje. E as coisas iam mudar muito e rápido. E desde então, não é exagero dizer, a Fórmula 1 explodiu. A audiência, o faturamento, o lucro, o interesse de anunciantes, o interesse de equipes para entrar e de países para sediar corridas. Dinheiro entrando por todos os lados. Mas como isso aconteceu? Hoje, em continuidade ao vídeo da grana que fizemos semana passada, a gente vai falar desse fenômeno no detalhe. Que veio, mudou tudo e ninguém garante que ainda não vai mudar mais. Senta aí. Durante os anos 2010, a Fórmula 1 vivia um lento, mas contínuo declínio. A audiência tinha caído consistentemente durante 7 anos, desde 2010 até 2016, 2017, quase 1/3. Ou seja, em 2016 e 2017, a cada 10 pessoas que assistiam em 2010, 3,5 pessoas já não viam mais. O motivo? A Fórmula 1 tinha ficado chata. Peraí. Mas logo você, ADM, dizendo que a Fórmula 1 ficou chata, você que diz que ela sempre foi assim, que quem tinha o melhor carro sempre levou e etc e tal, e que essa categoria é feita de hegemonias? Calma, respeite minha história, eu sei exatamente o que eu disse nos meus vídeos. Não foi a Fórmula 1 que mudou, foi o público. Deixa eu explicar pra você. Grande parte da experiência de se acompanhar a Fórmula 1, desde o começo, 1950, claro que não tinha televisão na época, mas todo mundo se informava, assistia em loco e etc., estava ligada à batalha pelo campeonato, acompanhar quem venceu e etc e tal. Só que em 2015, não teve batalha praticamente. 2016 foi uma briga interna entre a Mercedes, mas se há de convir comigo que isso diminui muito o interesse. Uma briga com 2 equipes é sempre mais legal. Em 2017 muda o regulamento, mas a Mercedes, ainda que a Ferrari tenha chegado perto, levou de novo e levaria em 2018. Em 2016, por exemplo, Lewis Hamilton e Nico Rosberg lideraram 82% das voltas de todo o campeonato, ficando grande parte desses 18% para voltas em que eles tinham parado nos boxes e iam retomar a ponta, exceto as 2 vitórias da Red Bull. 3 pilotos apenas lideraram 97% das voltas. Isso fez com que a Fórmula 1 fosse perdendo interesse do público. Mas, lembra, por exemplo, de 88? Não foi muito diferente do que aconteceu em 2015 e 2016. 2015, por exemplo, muito parecida com 2011 ou 2013. Amplo domínio de alguém, Vettel, no caso. 2016, por sua vez, bem parecido com 88, de Senna e Prost vencendo 15 de 16 provas. E liderando também vasta maioria das voltas. Mas eu falei pra você, o público tinha mudado. A Fórmula 1 seguia sendo o que ela sempre foi, fazendo o que sempre fez, dando dinheiro para o seu dono, mas cada vez menos. Quem tinha mais dinheiro fazia o melhor carro, ficava com tudo. Quem tinha menos dinheiro ficava com os farelos. Quem não tinha dinheiro nenhum continuava lá no fundo, normalmente fadado ao fracasso e a falir. Pois bem, você falou 2 vezes já que o público mudou. O que mudou? Então, entre 1950 e 1970, a maior parte do que se soube sobre Fórmula 1 é pelo rádio ou imprensa escrita. De 70 para frente, chegam as televisões e até 2010 as coisas continuariam na mesma. Mas, a partir daí, o fenômeno redes sociais entrou para valer na vida das pessoas, especialmente dos mais jovens. E a Fórmula 1 ficou propositalmente de fora das redes sociais. Essa era uma política de Bernie Ecclestone, tio Bernie para os mais íntimos.
É famosa a frase de Eccleston dizendo assim: eu não me preocupo com os jovens porque eu sou patrocinado pelo banco UBS ou pela Rolex e jovem não tem dinheiro para aplicar nesse banco nem para usar esse tipo de relógio. Isso mostrava o descolamento de uma pessoa, então, na época com mais de 85 anos de idade, da realidade de que o futuro usuário de relógios chiques, de bancos importantes, que compra carros de luxo, pode não ter a grana hoje, mas terá no futuro. E precisa começar a assistir Fórmula 1 na juventude, na infância. Eu sou de uma geração que começou a assistir Fórmula 1 aos 5 anos de idade, domingo de manhã, aquela coisa toda, anos 80, Ayrton Senna, blá blá, vocês sabem. No final de 2016, então, a Liberty Media compra a Fórmula 1 de Tio Bernie por 4,4 bilhões de dólares, trazendo de cara uma nova visão para as coisas. 1. Expandir o alcance da Fórmula 1 para novos públicos. 2. E, para isso, reforçar a presença digital da categoria. 3. Transformar a Fórmula 1 num espetáculo globalmente atraente. Mas espera, ela já não era global? Globalmente atraente para todo mundo. Não para o globo, mas sim para toda a sociedade. Todos os estratos. Homens, mulheres, velhos, jovens. Entram então em campo, a partir de 2018 com mais força, as redes sociais e Drive to Survive. Mas Drive to Survive, aquele seriado que tem boas imagens, mas conta histórias que na verdade não são bem a verdade? Então, veja só. O primeiro passo aconteceu na pré-temporada da Fórmula 1 em 2017, em Barcelona, quando a FOM manda para todas as equipes uma circular, vamos dizer assim, um comunicado, removendo restrições bastante rígidas que a Fórmula 1 tinha até ali, com a produção de conteúdo pelas equipes e pelos pilotos dentro das dependências do paddock. Para você entender a importância desse movimento, a gente precisa voltar lá no vídeo da grana da Fórmula 1 e explicar. Para cobrar dezenas de milhões de dólares de televisões no mundo todo, aqui no Brasil a gente estima seja entre 10 e 12 milhas de dólares que a Band paga, a Fórmula 1 precisa restringir a produção de imagens dentro do paddock e filmando os carros na pista apenas a quem tem direito sobre essas imagens, que paga. Como que ela faz isso? Você não entra no paddock com o celular filmando, a não ser que seja um convidado muito VIP, e se alguém vir ou se alguém ver. Vir é a forma do futuro do subjuntivo do verbo ver, terceira pessoa do singular, ele vir. E se alguém vir, você produzindo imagens para uso profissional, tipo, se eu um dia estiver dentro do paddock e filmar os stories e postar, rapidinho alguém aparece mandando tirar do ar. Tô falando sério. Dentro do paddock, seu celular precisa estar adesivado, mídia, com permissão então para produzir imagens e um manual de coisas que você tem que ler, que diz o que você não deve e o que você deve fazer é dessa bitola. Gerando esta escassez, eles garantem que só quem pagou produza as imagens. Por isso que é muito diferente ir na Stock Car, ir no WEC ou ir nas 1000 milhas, como eu já fui, e produzir imagens direto do grid ou de dentro das garagens, porque lá a restrição é muito diferente. Então, quando a Fórmula 1 levantou as restrições para a produção de conteúdo das próprias equipes e pilotos dentro das garagens, foi uma mudança radical de política. Pouco tempo depois, Red Bull e Mercedes publicaram conteúdos em suas redes sociais de Daniel Ricciardo e Lewis Hamilton, e aquilo foi uma explosão. Nenhum dos materiais feitos focava em carros, focava em desempenho, focava em aerodinâmica, focava naquilo que nós, nerds de Fórmula 1, gostamos. Os pilotos eram mostrados como pilotos, fazendo coisas que seres humanos fazem, preparação física, uma refeição, hidratação antes de uma corrida ou para entrar no carro e etc. E o interesse era imenso. Ficou evidente que as pessoas queriam conhecer aqueles personagens que estavam de capacete e usando aquela roupa, e a gente pouco via a cara deles. Essa já tinha sido uma dificuldade da televisão japonesa, lá nos anos 80, quando a Honda precisava entrar na Fórmula 1 e justificar sua presença, evidentemente com publicidade, dos seus carros e seus produtos na TV japonesa. Foi difícil no começo conectar a imagem de Ayrton Senna com aquele cara no carro. Afinal de contas, os pilotos de Fórmula 1 não têm o rosto exposto. É diferente do futebol ou de qualquer outro esporte, basicamente, em que você vê a cara do atleta. Mesmo no surf, lá longe, o drone está filmando a cara do Medina pegando uma onda.
Entre 2015 e 2017, as contas dos pilotos nas redes sociais explodiram, com o engajamento seguindo atrás, saindo de dezenas de milhares de curtidas para quase milhões. E o mais importante, isso não tinha nenhuma relação com o sucesso do piloto na pista. Mesmo com a carreira de Daniel Ricciardo seguindo um morro abaixo ali de 2019 em diante, ele seguiu sendo uma das personalidades digitais da Fórmula 1 mais importantes. Essa transformação exigiu uma rápida mudança de política, mas a Fórmula 1 rapidamente farejou ali algo importante. E quando eu falo a Fórmula 1, evidentemente, a Fórmula 1 sob a nova gestão. Em 2015, a conta da Fórmula 1 no Twitter tinha, em média, 3 postagens por dia. Em 2017, já era mais ativa e fazia 7 posts. E em 2025, essa transformação já é completa e em dia de corrida passam de 20 postagens diárias. Quem trabalha com redes sociais sabe, engajamento anda atrelado com frequência. Antes a Fórmula 1 postava no Twitter apenas links de reportagens no seu próprio site. Agora, hoje, ela faz o conteúdo direto na rede social, para a rede social, postando gráficos, vídeos, comentários, matérias. Um investimento parecido aconteceu no canal de YouTube da categoria, com mais do que o dobro de vídeos sendo postados anualmente. Hoje em dia, 500 ao ano. Eu posto 880 cortando meus próprios vídeos. O objetivo era claro, fazer com que as pessoas se aproximassem mais desses personagens e suas histórias. Depois, quem sabe, tendo interesse em consumir o que eles faziam na pista. Você só segue e tem interesse de saber mais a respeito de quem você minimamente se importa, mesmo que seja para hater. Por isso que eu já falei aqui no passado, hate é engajamento. Mas para isso a Fórmula 1 precisou investir em mudar a sua produção. Por quê? Ela tinha uma infra completa na pista e aérea, dentro da zebra e etc. para mostrar o que estava acontecendo na corrida, mas ela teve que multiplicar a quantidade de câmeras no pit lane e dentro das garagens, no paddock e até nas arquibancadas. E as conversas de rádio foram aparecendo também nas transmissões cada vez mais. E esse foi também um componente essencial em aproximar o público dos pilotos, porque afinal de contas, quando você ouve o que está acontecendo, ele reclamar, elogiar e etc., estabelece-se ali uma conexão. Outra mudança sutil aconteceu. Se você pegar para assistir, e tem várias no YouTube, corridas dos anos 70, 80 e 90, vai reparar que o Murray Walker, narrador lendário da televisão inglesa, fica metade do tempo falando a ordem de classificação. Hoje, 95% do tempo tem uma tira aqui com a ordem de classificação e as diferenças. Os dados passaram a compor a transmissão e é uma chuva de dados. Em 2018, então, pela primeira vez em quase uma década, a audiência da Fórmula 1 reagiu. E mais promissor ainda, o aumento mais significativo aconteceu no mercado em que a Fórmula 1 sempre apanhou, nos Estados Unidos. Essa transformação, especialmente lá, mas no resto do público como um todo, lembra que eu falei de global, deve-se ao fenômeno Drive to Survive. A série ofereceu ao público e oferece até hoje um nível de acesso sem precedentes. E figuras que talvez não tivessem tanto destaque como Gunther Steiner, um chefe de equipe do fundo do grid, ou Alexander Albon, um piloto que até hoje não fez grandes coisas, tornaram-se próximos das pessoas. Eu dou para vocês um exemplo aqui de casa. A Conja pergunta sempre do Alexander Albon, porque em alguma temporada aí para trás de Drive to Survive, não vou lembrar qual, contaram sua história, o rolo que sua mãe teve no passado, que foi presa e etc. E aí, sabe como é que é? As pessoas se conectam com quem elas minimamente se importam. Os números de Drive to Survive são melhores do que qualquer explicação para provar esse ponto. 1,2 milhão de espectadores nos Estados Unidos, 7 milhões de espectadores únicos no mundo inteiro, 1/3 dessa galera com menos de 30 anos de idade. E muitas dessas pessoas nunca tinham assistido um grande prêmio, ou há muito tempo já não viam. A Fórmula 1 morreu em 1994, blá blá. Nos Estados Unidos, especificamente, o timing foi perfeito, porque quando surge Drive to Survive, eles mudam também a emissora que transmitia e assume a ESPN.
E na época, os Estados Unidos eram um território tão difícil para a Fórmula 1 que a categoria deu esses direitos quase de graça para a emissora. Para você ter uma ideia, era mais barato do que aqui no Brasil. Hoje, a coisa reagiu e os valores já são bem diferentes. Há quem diga que a próxima renovação será na casa de 90 milhões por ano. O efeito da série, em cascata, trouxe mais anunciantes, mais interesse do público, mais gente presente nas corridas, lá em Austin no caso, e o que era até então visto como um distante esporte excêntrico de europeus esquisitos, passou a ser comentado pelas pessoas, se não pelas corridas, pelo que elas postavam, pelo que acontecia na série e etc. Em resumo, o que a Fórmula 1 fez para explodir nos Estados Unidos e no resto do mundo foi deixar a corrida para quem se importa com corrida e trazer mais elementos para o meio do palco. O que acontece na pista passou a ser um dos componentes vendidos e veiculados e não apenas o único componente. Os números de público no Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin provam o ponto. Em 2018, 263 mil pessoas estiveram no Circuito das Américas na soma dos 3 dias. E em 2022, 444 mil. Mas a Liberty não parou por aí e investiu em mais 2 corridas nos Estados Unidos, Miami e depois Las Vegas. 2 corridas dela. Porque lembra que eu falei no vídeo da grana sobre os promotores de grandes prêmios e etc? Pois é, neste caso é a Liberty quem organiza a corrida. E isso acontece no terreno dela. Ela comprou um quarteirão inteiro gigantesco no meio de Las Vegas para fazer a estrutura dos boxes, simplificando bastante o processo de obtenção de licenças e planeja ela organizar essa corrida pelos primeiros 5, talvez 10 anos antes de passar para a mão no terceiro. Por quê? Porque ela sabe que na mão de outro não seria como ela deseja e também um terceiro talvez não tivesse disposto a investir essa bala. E a prova de que com o público mudando, a cobertura teve que mudar e não há exatamente uma dependência com o que acontece na pista, pelo menos não para nós, os aficionados, para valer, é que os números de audiência não despencaram. Depois de uma grande temporada em 2021, praticamente a mais disputada da história, que terminou em polêmica e polêmica vende, e sim, esses números continuaram em 2022, 2023 e 2024, ainda que com o mesmo vencedor nos 3 anos, Max Verstappen em 22, 23 e 24. Hoje, a média de idade do público da Fórmula 1 é consideravelmente mais baixa, porque muita gente jovem entrou na base da pirâmide, e a distribuição entre gêneros mudou radicalmente. Você não precisa ir na arquibancada em Interlagos para ver isso. Até 2015, 8% do público, em média, era composto de mulheres. E esse número mudou para 40% hoje em dia. Eu te digo isso porque assisto também os dados do canal mudando lentamente. A maioria ainda é de homens, mas a participação feminina é cada vez maior. Por isso que eu comentei lá atrás, quando a Fórmula 1 não mudou a forma de fazer, que fazia há tanto tempo, permanecendo grudada a uma fórmula já comprovada, que tinha dado muito certo, mas que em algum momento ia ficar velha, ela viu o público mudar e o público forçou a Fórmula 1 a ter que pensar em novas fórmulas. E a fórmula encontrada foi, talvez não seja só sobre carros de corrida correndo em círculos. As pessoas se importam com os personagens. Então, deem a elas os personagens. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. E não se esqueça de deixar com a gente a sua hypada, deixar um comentário, mesmo que seja a cidade de onde você está nos assistindo. Porque comentário, like e hypada é o combustível de todo vídeo, é o que alimenta o crescimento do canal. E aqui a gente vem crescendo a galope. Sempre comento aqui do poder de engajamento desta comunidade, composta por mim, fazendo os vídeos, e por vocês, assistindo. Afinal de contas, a gente precisa das duas pontas. Ó, rimou. O canal tem mais likes, hypadas e comentários que outros gringos com 15, 20 vezes o nosso número de inscritos. Por quê? Porque quando eu peço para deixar o like, vocês deixam. Afinal de contas, é de graça. Para não ficar de fora de nada do que a gente produz por aqui, e é muita coisa que passam pelas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok. Estão passando aqui os arrobas, os links estão lá embaixo na descrição. E se você quiser receber notificação de tudo que eu publico por aqui,
no instante em que saem os conteúdos. Temos aqui embaixo também as nossas comunidades de notificação: Instagram, Telegram e WhatsApp, onde sempre passa a receber um recadinho automático, beleza? Então é isso, valeu e aquele abraço.